Luz e paz, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E se você adentra a madrugada, uma boa madrugada. Nesse vídeo, nós vamos narrar os mitos que dão significado aos símbolos que estão contidos nas cartas dos arcanos maiores do tarô e que correspondem à infância do louco. A infância que corresponde ao novo caminho, à nova jornada, ao novo lugar, né? O primeiro passo para fora do abismo, do lugar errado, em direção a pastos verdejantes, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar onde se encontra do ouro de Sabá, como diz Salomão, ao amor de Psique, de Eros, de Onfale, de Perseu, ok? Então, pois bem, a primeira carta que vemos é o Mago. Olha a carta aí. Olha, pessoal, essa é uma carta poderosa. É um símbolo poderoso. Se você conseguiu imantá-la, polarizá-la, atraí-la numa tiragem de tarô, alegre-se, comemore as pampas. Então, a descrição da carta é um homem adulto, um homem jovem, tá vendo? Ele tá com uma túnica branca e curta, uma toga, né? Que significa movimento, que significa que ele é um viajante ou que ele é um esportista. Ele tem um manto, uma capa vermelha sobre o ombro, que também é uma marca, um símbolo dos viajantes, da nobreza, de quem tinha alguma autoridade e dos magos da antiguidade. Legal? Agora, muito interessante é que ele tem uma mão para cima e uma mão para baixo, mostrando que ele está em Dharma, ou seja, ele está alinhado com uma lei universal, uma lei hermética, uma lei que ele mesmo criou, porque ele é Hermes, o Trimagistus, a lei da correspondência. E o que diz essa lei? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Ok? A gente já viu essa simbologia em muitas obras de arte, antigas e modernas, né? É porque a gente às vezes não percebe, mas, por exemplo, nas estátuas do Aleijadinho, elas estão com uma mão para cima e uma mão para baixo. No Matrix, quando Morpheus vai treinar o Neo naquele simulacro lá de luta. O Neo faz uma pose toda estilo Bruce Lee e o Morpheus faz a correspondência, uma mão para cima e uma mão para baixo, ok? Mostrando que ele ia manifestar ali aquilo que ele queria. Quando o Neo vai enfrentar o agente Smith, no final, que ele vai tirar a poeira do corpo, ele também faz o mesmo símbolo, que ele manifestaria ali naquela luta o que ele quisesse e que o agente Smith perderia. Perfeito? A lei da correspondência, que tem um símbolo hebraico para ela, que é a letra Aleph, que representa um homem com uma mão para cima e uma mão para baixo. Observem aí a paisagem. É a mesma da carta do louco, uma paisagem árida, o horizonte não é promissor, ele está aí numa encruzilhada, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe se o que aguarda são perigos ou alegrias. E é legal que o mago está fazendo um ritual num altar improvisado aí, ó. E tem a vara da imaginação criativa infinita, né, do elemento fogo, que é o caduceu de Hermes, com duas serpentes que acendem, porque a serpente é o símbolo da ascensão. A serpente está sempre no mundo, ela rasteja, é a expressão máxima da mundanidade, mas ela sempre ascende procurando a luz, procurando um lugar mais claro. E é isso que essas duas serpentes representam, a ascensão pelas colunas da árvore da vida.
Jaquim e Boaz, a coluna da expansão e a da restrição. Ele tem uma moeda dourada, um pentagrama do naipe de ouros, que representa a união de todos os elementos, terra, fogo, água e ar, e o éter representa também o nome de Jesus, é o pentagrama de Salomão, Yod, Rei, Skin, Vav, Re, que é Yeshua, que é Jesus de Nazaré. Ele tem a espada do pensamento abstrato, do elemento ar, e a taça do elemento água, do amor e relacionamento. Então ele está fazendo um ritual. E o que o mago está dizendo ao louco com este ritual? Ele está dizendo ao louco para entrar em equilíbrio com os elementos terra, ar, fogo e água. Com a terra, para que o louco seja firme, forte, resistente, persistente, todavia nunca estagnado, que ele tenha uma clara consciência da realidade material, mas que ele não seja avaro, que ele cultive a fé e a esperança. Com o elemento ar, que ele tenha desapego, paz, justiça e tenha plena função do pensamento abstrato, ou seja, para que ele pense muito bem a respeito do passado, do presente e do futuro. Legal? Do elemento fogo, para que ele tenha energia, né? Energia vital, libido, desejo e vontade, para que ele possa transmutar, alterar as coisas a partir da imaginação criativa e infinita. Da água, para que o louco tenha a capacidade de se adaptar, de fluir, de contornar os obstáculos ou de perfurar os obstáculos, de ser cristalina, de permitir o conhecimento e de só aceitar também o cristalino, para que ele possa, em harmonia, contemplar a beleza, as formas e curtir de plena realização dos desejos. Então ele está ensinando isso para o louco. Qual o caminho a seguir? Bom, o mago não indica caminho algum, ok? Mas o mago informa que em equilíbrio e sendo guiado como o louco é, a águia de Zeus está de olho no passo a passo do louco, e o louco está lá com seus chifrinhos, com suas antenas conectadas com o todo, para qualquer lugar que o louco for, se cumprirá a palavra. Não tropeçará com o pé em pedra, a não ser que a pedra seja um diamante ou um blocão de ouro, não é isso? Vai pisar o leão, vai pisar a áspide, e no final Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos seus adversários. Então, o caminho que o louco escolher, esse Deus vai prosperar. Perfeito, pessoal? E qual é o poder do mago? O poder do mago é o mesmo poder do hierógrafo hebraico Aleph, ou seja, falar com Deus face a face como Deus fosse seu familiar e tratar com os 7 arcanjos que cuidam de toda a magia celestial como se eles fossem familiares. Vamos entender essa palavra familiar. Porque alguém pode pensar, nossa, mas minha família não colabora. Não é desse tipo de família que a palavra trata. Familiar é aquele espírito afim, apoiador, ajudador, guiado por amor puro, por ágape. Então, o arcanjo quer que você consiga, ele quer que você prospere, ele se alegra com as suas alegrias, ele está ao seu lado, de dia, de noite, e não te molesta nem o sol, nem a lua. Perfeito? Isso é um espírito familiar. Bom, deste modo, o poder da carta é o poder
de Yeshua, Yod, Rei, Skin, Vav, Re, o pentagrama de Salomão, Jesus o Nazareno. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. É esse o poder, pessoal. O que está em cima é como o que está embaixo. Nada é impossível para Deus no macrocosmo universal, nada é impossível para você no seu microcosmo terreno em Malhut. Tá legal? Bom, e quem é o personagem do mito, né? Quem é o mago? Este mago aparece em muitas mitologias, em muitas culturas. Quando Deus todo, o todo subjetivo, se manifesta para Israel, ele se manifesta como Yod-Re, ou E-Rei-E. Eu sou quem sou. E assim ele se identifica para Moshe, Moisés. E ele era um todo tão subjetivo que a forma mais objetiva que ele encontrou foi a do fogo, da sarça ardente. Então ele era um fogo que não consumia a plantinha. Ele era energia pura. Depois, ele se apresenta como Yod-Re, Vav-Re, o todo condutor. E depois ele apresenta o seu conselho de querubins, serafins, anjos, arcanjos, principados, potestades, domínios, beleza? No Egito, coisa similar acontecia. O Deus todo se manifestava como Num, que corresponde a Erreiê. Depois, esse Num se tornou mais objetivo, chamado Atum-Ra, que corresponde a Yod-Revorê. Então, ele gerou os deuses primordiais do Egito. E o primeiro deles é Tote. E Tote é Hermes. Perfeito? No Egito, Hermes é chamado de Tote. Em Israel e na Grécia, de Hermes, o Trimagistos, que conta alguma história, foi professor de Moshe quando Moshe era príncipe do Egito. Pois bem, foi Hermes quem escreveu ou descreveu as 7 leis que controlam todo o universo, chamadas de hermetismo. Legal? E na Grécia, ele era filho de Zeus com a ninfa da escuridão, com a ninfa das trevas, ou seja, Zeus, a luz que ordenou o cosmos, e a ninfa das trevas, que se chamava Maia. Então, nasceu Hermes. E como Hermes está em equilíbrio entre luz e treva, ele está em equilíbrio entre as colunas da árvore da vida, Boas e Jaquim. Então, ele está em equilíbrio entre Eva e Adão, entre restrição e expansão, entre treva e luz, entre positivo e negativo, entre masculino e feminino, entre a ética paterna e o cuidado materno, entre a noite e o dia, entre o fugaz e a matéria, entre a imaginação e o pensamento abstrato, entre o desejo e a vontade. E estando em equilíbrio, ele consegue fluir por todos os caminhos da árvore da vida livremente. Por isso, ele apregoa para o louco o equilíbrio elemental. Legal? E Hermes é essa figura que aparece em todos os mitos, sendo chamado, convocado pelos deuses para poder ajudar as pessoas e ajudar as próprias divindades para resolver problemas, para solucionar questões. Tá legal? Essa é a carta do mago que prepara o louco para
continuar a sua jornada. E continuando a sua jornada, o louco se depara com a Imperatriz. Vejam aí a carta da Imperatriz, é uma carta muito legal, ó. É uma mulher muito bela, ela tem uma coroa que é em forma de diadema, né? Diadema de um castelo, de uma fortaleza, representando um poder que é impenetrável, que não pode ser contestado, que é inevitável, mas também é confortável, né? Representa abundância, representa segurança. Isso representa o diadema da coroa de castelo. Legal? Os cabelos são vermelhos, são cheios, volumosos. Ela usa um vestido vermelho muito sensual e que está ornamentado aí com todo tipo de folhas e flores, representando tanto as estações quanto a abundância. E olha que bacana, ela é uma gestante. Ela está gestando a um filho, que também corresponde a uma ideia, a um projeto, né? E olha para você ver, essa ideia e esse projeto não estão nascendo mais em terra árida. Depois do mago, o louco escolhe um excelente caminho. Agora, as ideias e os projetos vão nascer em terra abundante, passos verdejantes, águas tranquilas e ainda, ó, o diadema do castelo como coroa. Então, toda a segurança, todo o conforto, toda a abundância. Legal? Ela está colhendo aí trigo, com toda calma, porque ela sabe que a abundância é sem fim. E a paisagem ao fundo? Essa paisagem vai se repetir muitas vezes nas cartas do tarô, porque ela é uma paisagem padrão, uma paisagem que representa a vitória, um lugar de vitória, um lugar de sucesso, o lugar a ser alcançado, tá legal, pessoal? O rio é de águas calmas, ó, um rio meândrico, um rio de planície. Então você pode pular no rio à vontade, que não tem correnteza para te levar. Você pode nadar tranquilamente, você pode beber da água. As águas são límpidas e são cristalinas. A cachoeira ao fundo é suave e lá no fundo um relevo muito ameno, ó. A geomorfologia traz colinas verdejantes que vão de onduladas a leve onduladas. E olha para você ver, tá tudo cultivado e já está brotando. E o céu no fundo, todo aberto e todo azul, ou seja, um cenário paradisíaco. E qual é o poder que a carta nos traz? Bom, vejam a imagem da árvore da vida aí. A carta de Deméter liga Roquemar, que é Urano, do arcanjo Gaziel, onde emanam uma infinidade de ideias e projetos, para Biná, Biná que é Saturno, do anjo Tzapkiel, que é também chamado de Jofiel, o anjo do conhecimento, do entendimento. E Biná é o almoxarifado do céu. Então quer dizer que o seu projeto, a sua emanação foi filtrada e está lá no almoxarifado, esperando a papelada para poder ser enviada para você. Legal? Então este é o poder da carta, da sua ideia já nascer em um pasto abundante, em um cenário paradisíaco, preparado, ornamentado, construído para abrigar a sua ideia, para abrigar o seu projeto, para abrigar o seu desejo. Então, você não está mais à revelia, você não está mais ao léu, você não está dando nenhum passo sem conhecer o que está na sua frente. Não tem mais abismo, pessoal. Agora tem um cenário paradisíaco. Então, quando essa carta sai, é para soltar foguete. Legal? Quer dizer que já está tudo planejado pelos céus, por Deméter. Bom,
E quem é essa mulher? Quem é Deméter? Deméter é uma deusa chamada primordial. Ela é filha de Titãs. E os Titãs são os deuses antigos, gigantescos, descomunais que nasceram de Gaia e de Urano. Tá legal? Então haviam dois titãs, irmãos, Cronos e Reia. E eles reinavam sobre a Terra. E eles tiveram vários filhos, que são os deuses do panteão grego. Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Afrodite e Deméter. Então Deméter é uma deusa primordial, filha de Titãs. E ela é deusa dos ciclos, das estações, da abundância e das leis naturais, inclusive aquelas leis que regem o seu próprio corpo. Ela teve como filha a Perséfone, e a gente vai falar de Perséfone na carta da sacerdotisa. Bom, o tio de Perséfone, irmão de Deméter, Hades, se apaixonou pela sobrinha. Então ele rapta Perséfone e leva a sobrinha para o submundo. E Deméter reivindica a Zeus que tome alguma providência. Então Zeus chama o mago Hermes e fala: resolva essa situação para manter a ordem cósmica. E o mago negocia com Hades, com Perséfone e Deméter. Então Perséfone dividiria seu tempo entre seu marido Hades e sua mãe Deméter. Bom, todos aceitam, mas naqueles meses em que Perséfone está no submundo com Hades, Deméter fica muito triste. E é por isso que a abundância da terra, de certa forma, se esvai, que é a estação do inverno. Tá legal? Daí o surgimento do inverno. Bom, pois bem, essa é a imperatriz, este é o poder que a carta nos traz, e o louco não pode ficar ali parado para sempre, ele precisa continuar a sua jornada e ele vai se encontrar com o imperador. Então vejam aí a carta do imperador, uma carta que chama a atenção, uma carta singular, não é? É um homem de barba, ele usa uma coroa, mostrando que ele é rei, que ele é senhor, ele usa uma túnica púrpura, mostrando autoridade, riqueza, nobreza, também divindade. E olha que cena máxima, ele tem o mundo na palma de uma de suas mãos. E na outra mão ele tem o raio, são 3 raios, ó. Mas é o raio, raio que é o fogo de sangue frio. Por quê? Porque o fogo é energia, o raio é energia. O fogo se espalha em devaneio. Dificilmente você consegue uma rajada de fogo precisa, mas o raio não. O raio de tão objetivado, de tão preciso, atinge um ponto específico onde você quer que ele atinja. Legal? Então é o máximo de objetividade, é o máximo de justiça, é o máximo de astúcia, é o máximo de poder. Por isso é chamado de sangue frio. Legal? Ele tem uma águia nos seus ombros, que são os olhos de Deus sobre você. A águia aparece muitas vezes, apareceu lá vigiando os passos do louco para fora da caverna, e ele está no lugar mais alto do mundo, acima de todos os picos. Olha para você ver, parece que ele observa o céu de cima,
como se ele tivesse quase no espaço, ó, assentado em um trono majestoso. Essa é a descrição da carta. Bom, e qual é o poder que essa carta nos traz? Observem aí de novo na árvore da vida que o imperador está posicionado no mesmo caminho que o hieróglifo rei do alfabeto hebraico. E o significado oculto de rei é: não pode ser vencido pelos inimigos, não pode ser atemorizado por desastres, não pode ser surpreendido por infortúnios. Entendeu? Então, o poder é a ação divina, onipotente, onisciente e onipresente sobre a sua vida, para te livrar de obstáculos, para te livrar de forças caóticas e para manifestar os seus desejos justos e verdadeiros. Não é sensacional, pessoal? A carta do imperador representa Yod-He-Vav-He, o Deus e Pai de Jesus de Nazaré, tirando a sua destra do bolso e agindo na sua vida como agiu na vida de Jó, de Abraão, de José, de Davi, de Salomão e de todos os profetas que vieram antes de nós, desde os patriarcas. Perfeito? Bom, e qual é o mito? O mito é o do deus olimpiano Zeus, que é o rei dos deuses olimpianos. Bom, vamos fazer uma conexão aqui. Se você ler a Tanakh, que é a Bíblia judaica, se você ler a Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moshe, e se você ler a Bíblia mais considerada do mundo, que é a Bíblia do rei King James, você vai encontrar o seguinte: Berrind bara Elohim. Então, no início criaram os deuses. Na outra, no início era um pensamento puro. E na outra, no início era o verbo. Show de bola. Na Grécia, quem recebeu a inspiração para escrever O Nascimento dos Deuses foi Hesíodo. E Hesíodo recebeu a inspiração das ninfas, das deusas menores. Então Hesíodo escreve a Teogonia, o nascimento dos deuses. E assim Hesíodo começa: no início, aqui era o caos. E o caos era abismo, e abismo sem fim. Abismo frio, abismo escuro, tudo nublado, tudo úmido, e a queda é infinita. Então a gente precisa entender o que é caos. Erreiê, o único Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, o Deus todo que pensou os outros deuses. Vamos lembrar que o universo é mental. Os deuses são pensamentos do Deus todo. Nós também somos pensamentos do Deus todo. Então, esse Deus todo, onipresente, onipotente e onisciente, criou a ordem cósmica em escala universal. E a cada estrutura que ele edificava se projetava uma sombra, uma antítese, uma antiestrutura, chamada caos, que é uma dimensão paralela à nossa, uma direção sombria, obscura, trevosa, né? O mundo invertido, o mundo das sombras, o mundo
do caos. Então, à medida que a ordem de Erreye se expandia pelo universo, o caos também se expandia. E de acordo com Hesíodo, aqui onde nós estamos no universo, chegou primeiro o caos. Por isso ele narra, aqui no início era o caos, beleza? Então surge um pensamento puro de Erreye para conter o caos aqui. E quem é esse pensamento puro? Gaia. Foi Gaia que conteve a expansão do caos. E Gaia é a deusa Terra. Legal? Depois de Gaia veio Urano, que é o céu amplo, uma expansão da Terra. Bom, Gaia e Urano se apaixonavam. Gaia e Urano são divindades, são eternos. Não tem tempo para eles, não tem cansaço para eles, não tem soninho para eles. Legal? Eles estão na eternidade. E apaixonados, eles faziam amor o tempo todo, ininterruptamente, sem parar. E Gaia ia concebendo. Mas como eles não paravam de fazer amor, os filhos de Gaia ficavam dentro de Gaia. Então Gaia paria para dentro. Ela dava a luz para dentro. É um paradoxo, mas dá para imaginar aí. E Gaia teve 18 filhos. Foram 12 titãs. E o que a gente precisa guardar é Cronos, Reia, Temis e Metis. Ela teve 3 hecatônquiros, que são criaturas com 100 braços e 100 pernas. E ela teve 3 cíclopes primordiais, aquelas criaturas gigantescas, muito fortes, que têm um único olho na testa. Os cíclopes eram o senhor do fogo, e do fogo de sangue frio, que é o raio, por causa da sua visão objetiva. Então eles conseguiam produzir raios. Foram os cíclopes que deram o raio para Zeus. Vamos chegar lá. Um dos filhos de Gaia, Cronos, criou um motim, porque ele queria sair de dentro da mãe, dos grotões de Gaia. Então, ele pegou minério de ferro, ele pegou terra, fez fogo, e aí ele fez uma espada, que parece uma cimitarra, uma espada curta, tipo uma foice, uma katana. E aí, quando o pênis de Urano entra dentro de Gaia, ele segura o pênis do pai e corta. Então ele castra Urano. E Urano sai de cima de Gaia e vai para onde ele está até hoje. Então, os titãs, os cíclopes e os hecatônquiros podem nascer de verdade, ou seja, sair de dentro de Gaia, tá bom? Só que Cronos reina e ele não deixa nem os cíclopes, nem os hecatônquiros saírem. Esses aí continuam prisioneiros. Só saem os 12 titãs. Cronos pega o pênis de Urano e sai carregando para jogar no mar. Do sangue que cai na terra, nasce a deusa da discórdia, Eris. E nascem 3 deusas menores, as Eríneas, Tisífone, Megera e Alecto. Vão aparecer lá na história de Orestes e a maldição da casa de Atreu, do naipe de espadas. Do esperma do pênis que cai no mar, quando ele joga o pênis no mar, nasce
Afrodite, a deusa do amor e relacionamento. Perfeito? Cronos se casa com a sua irmã Reia. E Reia dá à luz aos deuses antigos do panteão grego. Hades, Poseidon, Deméter, Hera. E o que acontece com os filhos? Cronos teme que os filhos façam com ele o que ele fez com o pai. Então, ele come os filhos. Reia dá à luz, ele pega a criança e come. Mas são todos eternos. Então, os filhos ficam lá dentro de Cronos. Não tem morte aqui, pessoal. Morte é coisa de mortal, coisa de quem vive na temporalidade. Tudo que a gente está narrando aqui está na eternidade, é coisa de imortal. Beleza? Um dia, Reia se revolta com isso. E ela trama com Gaia, a avó dos deuses. E então, ela dá a luz a Zeus, mas não entrega Zeus a Cronos. Ela coloca pedras dentro de um pano e entrega para Cronos. Cronos cata aquilo, joga dentro da boca e engole e não vê a diferença. E Zeus é levado para os grotões de Gaia, onde viviam lá os cíclopes e os hecatônquiros. E Zeus vai crescendo ali, sendo alimentado com o leite que saía do chifre de uma cabra, que chamava cabra amalteia. E o nome desse leite é ambrosia. E ambrosia transforma um mortal em imortal e faz com que um deus fique muito poderoso quando ele usa ambrosia desde a sua infância, desde o seu nascimento. Perfeito? Bom, Zeus cresce e ele tem a amizade dos cíclopes e dos hecatônquios. E ele planeja com sua mãe: olha, nós precisamos destronar o meu pai, Cronos. Então, eles ajuntam alguns ingredientes e fazem uma poção. E essa poção serviria para Cronos vomitar os irmãos de Zeus, porque cair no braço com Cronos não dava, mesmo com raio. Ele precisava dos irmãos. Então, Reia, que queria os filhos de volta, entrega a poção para Cronos. Cronos bebe, vomita os irmãos de Zeus. E então começa a titanomaquia, a luta contra os titãs da Terra. Perfeito? Os cíclopes dão raio para Zeus, os hecatônquiros, muito fortes, entram na guerra, e com muita luta, os titãs são derrotados e presos no Tártaro. E alguém pode estar rindo, falando, mas isso é uma bobagem. Pega a Bíblia cristã, vai ler o Apocalipse. Lá narra os titãs que estão presos no Tártaro e que podem partir a terra ao meio com um só golpe. E aí você vê se vai achar engraçado de novo, porque existe uma conexão muito clara e forte entre a cultura grega, a cultura israelense e a cultura egípcia, pessoal. Isso é inegável, legal? Bom, tendo vencido a guerra, Zeus cria o Olimpo e se torna o rei dos deuses. E ele se casa com uma titã, que era Metis, a titã da astúcia. Ela tinha toda a astúcia, toda a inteligência, toda a esperteza, senhora do pensamento abstrato. E Metis tinha mais um poder.
ela podia se transformar no que ela quisesse, se metamorfosear. Então podia virar uma pedra, podia virar uma planta, podia virar uma poça. E aí, Zeus convence ela a se transformar numa gotícula de água. E ela vira uma gota d'água na mão de Zeus. E Zeus come Metis, ele engole Metis. Agora Metis está dentro de Zeus. Zeus digere Metis. Então Zeus tem agora toda a astúcia. Passa-se alguma eternidade, que ainda não havia tempo, né, pessoal? Não tinha mortal. Então passa-se alguma eternidade e a cabeça de Zeus começa a doer. E dói de forma desesperadora. Então Zeus chama o deus da tecnologia, Hefesto. E Hefesto abre a cabeça de Zeus. E de dentro da cabeça de Zeus pula Palas Atenas. Palas Atenas nasce de dentro da cabeça de Zeus. Já nasce adulta, já nasce de armadura, né? Por isso ela é senhora da espada, do elemento ar, que corresponde ao pensamento abstrato. Bom, Zeus depois se casa com outra titã, Temis. E Temis é a titã da justiça. Temis é a justiça. Temis tem toda a justiça e ela oferece isso para Zeus. Então agora Zeus tinha toda a astúcia e toda a justiça. Então ele podia ordenar o cosmos. Tudo ia funcionar somente como poderia funcionar e da melhor forma que poderia funcionar. Ele trouxe ordem ao caos que havia chegado aqui primeiro. Depois ele se casa com a sua irmã, que é Hera. Beleza? E para nós, o que é que Zeus pede? Bom, o mago te ensinou a estar em equilíbrio com os elementos e a cocriar a sua realidade. Cocriando, você chegou no reino de Deméter, o reino da abundância, o reino das leis naturais. Agora, o imperador te pede para você cocriar com justiça e astúcia, e para você ser senhor sobre as leis naturais, com justiça e astúcia. Em outras palavras, olha, você pode cocriar e aproveitar das leis naturais, desde que faça isso com justiça e astúcia, para não atrapalhar a ordem cósmica. Então você é senhor das suas cocriações, você é senhor das leis naturais, e isso porque você é justo, e isso porque você é astuto, assim como o imperador. Legal? Pois bem, vamos para outra carta, porque agora o louco vai encontrar a sacerdotisa. Bom, olha que carta bonita. A sacerdotisa é uma jovem muito bela, usando um vestido branco. Parece um vestido cerimonial, né, de casamento. Ela tem uma coroa na cabeça e ela tem a flor de narciso, essa flor pálida e branquinha, que está na mão dela, que é a flor dos mortos, uma flor que só semeia no inverno. E na outra mão ela tem uma romã, que também é a fruta dos mortos, do amor conjugal, né? Nos cantares de Salomão, a moça queria dar mosco de suas romãs para o seu enamorado, entendeu? E a gente viu também que Zeus transformou o coração do louco de Dionísio em uma romã para tirar as sementes e fazer uma poção, um mosco, para Perséfone beber. Isso porque Dionísio estava morto. Bom, ela desce uma escada entre duas colunas. Uma coluna preta, uma coluna branca. E tem uma abóboda por cima. Isso é uma clara analogia
ao templo de Salomão e ao oráculo de Delfos, que tinha uma coluna branca e uma preta, jaquins e boas, né? E você passando pelo meio, pelo equilíbrio. Então, é aquilo que a gente falou: luz e treva, masculino e feminino, positivo e negativo, dia e noite, ordem e caos, e você em equilíbrio. Na abóbada estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E esse equilíbrio sustentava Yod-Re-Vo-Re, o Todo-Poderoso. Legal? Então Perséfone está saindo daquela mesma paisagem de Deméter. Vamos lembrar que ela é filha de Deméter. Então ela está saindo daquele reino de pura abundância, de leis naturais, e descendo uma escada escura entre colunas de equilíbrio para o submundo, para o reino sutil, fugaz da morte e do inconsciente. Ok? E esse reino que Deméter te convida a visitar, porque nenhuma porta ficou fechada. Você pode acessar os dois reinos. Ela está te convidando, tá vendo? É um convite. Venha acessar o meu reino. É o reino mais importante para você a priori, porque é conhecer os seus próprios desejos, suas próprias crenças, os seus sonhos verdadeiros, que estão lá nesse reino do inconsciente, um reino sutil, um reino fugaz, um reino que só pertence a você e Perséfone. Então ela te convida a conhecer a você mesmo, ok? E se você tiver esse poder, o poder dessa carta, desse autoconhecimento, você não passará por infortúnios na vida. Você pode até passar por acidentes de percurso, mas nunca por tragédias existenciais. Porque se você sabe aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, o que aparecer na sua frente já está sobre uma balança. Então você consegue, à primeira vista, numa primeira conversa, identificar se aquilo vai te atender ou não. Se aquilo vai ser uma vela para te levar com o vento ou uma âncora para te estagnar. E aí você diz adeus, ou então não diz nada. Mas a sua vida não pode ser um conta-gota na mão do outro, na mão das circunstâncias, porque você não se conhece. Conhece-te a ti mesmo, concilia os opostos, e você sustentará o poder da cocriação, Yod-Re-Vo-Re, o condutor. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. E por que é tão importante assim? Porque no final das contas, você é a pessoa mais importante para você. Ué, por quê? Porque sem você, você nem existe, meu amigo. Então é você. Conhece-te a ti mesmo. Tá legal? Então este é o reino de Perséfone e este é o poder que Perséfone te oferece. Se você observar aí na árvore da vida, Perséfone está junto com Gimel, que é o hierógrafo hebraico. E esse hierógrafo é reinar com os céus e se fazer servir por todo o inferno. Olha que hierógrafo poderosíssimo, pessoal. Reinar com os céus e se fazer servir por todo o inferno. Se vocês lerem Eliphas Levi, ele fala isso o tempo todo. O tempo todo. Bom, essa coluna aí é a coluna do meio, ela está diretamente ligada ao Sol. É a coluna do equilíbrio. Então, olha o poder que essa carta te traz.
Legal? Conhece-te a ti mesmo e serás senhor do teu próprio caminho, sem esquecer que Deus desde o início está de olho em você. Então ele mandou Perséfone aqui, não foi à toa. Não despreze o convite dessa grande deusa. Mergulhe no seu interior. Os cabalistas têm uma frase: adentre a terra e retificando-se, encontre a pedra oculta. E a pedra oculta você pode identificar que é o diamante, que é uma pedra preciosa, ou que é a pedra filosofal. Mas adentre no seu interior e conheça a ti mesmo, ok? Então, o louco faz isso e agora ele precisa conciliar todos esses conhecimentos. O equilíbrio do mago, as leis naturais da imperatriz, a justiça e a astúcia do imperador, o conhecimento dele mesmo, do seu eu desejante, do seu eu verdadeiro, daquele pacote de desejos e emoções que estão lá no fundo do seu inconsciente, e o mundo, porque ele precisa continuar vivendo no mundo. Então ele se encontra com um grande professor, o Hierofante. Olha aí a carta do Hierofante, que legal. O Hierofante é Quiron, um centauro, pessoal. Um centauro que usa uma coroa, mostrando que ele é rei. E ele faz um gesto com uma das mãos, ó, tá vendo? 2 dedos. Esse gesto é muito utilizado no senso comum no rock, no heavy metal, né? Representando os chifres de Satã. Mas não tem absolutamente nada a ver com isso na antiguidade. Esse significado é moderno e é, na minha opinião, vão. Na antiguidade e na alta magia, esse gesto é feito para conjurar magias, para expulsar energias deletérias, negativas, trevosas e entidades malignas. Tem o mesmo significado dos chifres. É um alinhamento, tá vendo? Entre 2 colunas e você tá no meio, tá alinhado. Então você consegue gerar poder para poder expulsar forças caóticas. Legal? E olha, o gesto está apontando para um buraco na caverna de onde emana luz. Na outra mão, ele tem um tomo, né, um pergaminho, mostrando que ele é um estudioso, que ele tem muito conhecimento. E a caverna não é nada natural, ó. Olha o arranjo das pedras. É uma caverna feita por mãos que, se não são humanas, são mãos divinas, mas não é natural. É uma caverna de solitude, uma caverna de estudar, uma caverna de refletir, uma caverna de meditar, de orar, de ritualizar. Essa caverna significa aquele lugar seu, particular, onde você se interioriza, onde você se concentra. É a caverna de Quiron, o lugar onde ele treinava os heróis gregos. E agora observem aí na árvore da vida aonde está Quiron. E ele está junto com o hierógrafo Vav, que permite conciliar o passado, feito de fatos cristalizados, do presente, que é uma conjuntura que está se tornando passado a cada instante, e o futuro, que são as diversas possibilidades, né? O passado é uma linha cristalizada, o presente se torna passado a cada instante, né? Passado, 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 a cada segundo o presente se torna passado e o futuro uma ramificação infinita de linhas. Então, Quiron é quem vai te ajudar a conciliar tudo o que você aprendeu até agora para escolher bem o caminho que você quer seguir. E ele está aí, ó, na coluna da expansão.
Urano, Júpiter e Vênus. Abaixo dele, ó, a roda da fortuna e o hierógrafo Cap, que é transmutar em ouro tudo que se toca, até a imundície da terra. Olha que sensacional, pessoal. Então, Quiron é o grande mestre, o pontífex, que vai te ajudar a criar uma ponte entre os seus desejos, o seu eu pulsional, libidinoso, cheio de sonhos, com as leis naturais e com as leis divinas. Então você vai estar em equilíbrio com o cosmos. E aí você é um co-criador. O que está em cima é como o que está embaixo. Ele é o pontífex, professor dos maiores heróis gregos. Bom, e qual é o mito por trás de Quiron? Quiron é o rei dos centauros. Então, Ares, o deus da guerra, é filho de Hera, esposa e irmã de Zeus. Ares teve alguns filhos. Então, lá, Demos, Forbos, Harmonia com a Afrodite, Meleagro, e teve Ixion. Então, esse é o personagem, Ixion. Ixion se apaixona pela sua avó, Hera, e Zeus fica cabreiro. Ele teme que Ixion consiga seduzir Hera, sua esposa. Então Zeus transforma uma nuvem em Hera. A nuvem fica igualzinha a Hera. Até falava como era, cheirava como era. E ele manda a nuvem encontrar com Ixion. Então Ixion possui a nuvem. E a nuvem fica grávida e dá à luz a uma criança, que era metade de baixo cavalo e a metade de cima como um homem, né? Com feições humanoides, que ainda a gente não trouxe o homem para a história, né? Bom, a parte de baixo ser animalesca significa que a animalidade, que o desejo, que a pulsão, que a libido estão sob controle da parte humana, que é de cima, que é a vontade, a astúcia, a justiça. Legal? Então, Quiron tem o poder do animal controlado pela sua vontade, pela sua razão. E Ixion entrega o filho para ser criado por Artemis, que é a deusa da lua, e Apolo, que é o deus sol. Então, Quiron aprende desde jovem a conciliar esses opostos, a conciliar o desejo, a conciliar a lei natural que rege o mundo e a conciliar a lei divina. Então, ele cria pontes, é um pontífex. Tem uma história sobre Quiron. Depois que Héracles enfrenta a Hidra, ele fica muito machucado. E ele molha as suas flechas no sangue da Hidra, que era venenoso. Isso para ele ter uma arma mais potente. E muito ferido, ele vai até Quiron, para que Quiron possa curá-lo. Então, Quiron vai tratando de Héracles, mas no momento ele se descuida e se fere com uma das flechas. E ele não consegue fechar essa ferida até o final da sua existência. E isso é uma mensagem. E a mensagem é simples. Não permita que a sua boa intenção, que a sua boa vontade, e esta é a única vontade que interessa a Deus, uma vontade que é boa, porque ela é intencional, independe do resultado. Eu posso fazer algo que me deixa triste porque é verdadeiro e justo. Por exemplo, não pegar um bolo de dinheiro que não me pertence.
Pegar o bolo de dinheiro me faria feliz. Não pegar me deixa triste. E ainda assim eu faço, porque isso é justo e verdadeiro. Então eu agi pela intenção, pela boa vontade. Ok? Não permita que sua boa vontade em ajudar o próximo te traga feridas incuráveis. E a gente vai ver isso de novo quando a gente chegar no rei do amor e relacionamento, no rei de copas, que é Orfeu. Não permita que o seu intento, que o seu desejo, que a sua vontade de auxiliar o próximo lhe traga feridas que não se curam. Então se lembre, a caridade é magnífica. O amor ao próximo sem igual. E tudo isso tem muito galardão. Mas sem você, você nem existe. Sem você, nem existe a sua história. Então cuide de você, em primeiro lugar, sempre. Isso não quer dizer, pessoal, ser egoísta com o sofrimento do outro. Tá legal? Mas vamos pensar, vamos fazer uma analogia. Tem uma pessoa se afogando. E o salva-vidas pula para resgatar a pessoa. Quem está se afogando fica desesperado e tenta agarrar o que pode. E agarra de tal maneira que leva para o fundo junto. Então o que o salva-vidas costuma fazer? Nocautear a pessoa, para que a pessoa que ele está ajudando não lhe cause dano. Então é isso. É só pensar nessa analogia. Pode ajudar à vontade, isso tem muito galardão, mas se guarde, se cuide, cuide de você. Sem você, sua história não existe. E outras histórias também não poderão existir, porque só você pode fazer o que você veio fazer aqui neste planeta. Você é um pensamento feliz de Deus. Deus pensou você de tal maneira que sua vida seria magnífica, cheia de grandes feitos, e Ele ainda está pensando. É a gente que às vezes vira um pensamento em devaneio. Quando você concentra o seu pensamento em algo bom, então eu vou prosperar, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou realizar. Você está um pensamento em conformidade com a vontade de Deus. Mas se você for viajar e começar a deixar seu pensamento livre, livre associação de ideia, nossa, daí a pouco você está pensando na Terceira Guerra Mundial, e o acidente, e se ficou escuro tem monstro, e o dinheiro vai acabar, e aquilo ali é assaltante. Não pensa nada que presta. Então não seja um pensamento em devaneio. Seja um pensamento conforme Deus pensou. E Deus te pensou lindo e magnífico e próspero e rico e abundante e feliz e plenamente realizado, como você tem que ser. Perfeito? Bom, chegamos ao fim da infância do louco. Se você gostou, curta o vídeo. É um vídeo longo, eu sinto muito, eu tento resumir ao máximo, mas não dá para resumir mais do que isso. Então, curta o vídeo, compartilhe, indique para seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Luz e paz. Até lá. Pega meu bichinho, mas